Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Hilton e para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês para estudarmos juntos mais um trimestre da lição dos jovens. A gente ficou muito satisfeito com o trimestre anterior, em que a gente pôde estudar sobre as 3 mensagens angélicas. Ficou realmente ali estudos muito especiais aí estão gravados. Você pode ver, rever esse estudo. Vale a pena porque há muita informação boa para você aprender. E também ver a lição dos adultos, que foi gravada pelo Anderson também. Há muitos ensinos valiosos ali. Vale a pena vocês reverem tanto a lição dos jovens como dos adultos das 3 mensagens angélicas. Agora, neste trimestre, os temas vão ser diferentes. A lição dos jovens e a lição dos adultos vão tratar de temas diferentes. Então, o Tiago vai estar tratando na lição dos adultos sobre o livro de Efésios e nós vamos estar aqui estudando sobre o livro de Levítico. Isso é algo positivo, porque você pode acompanhar tanto a lição dos jovens como a lição dos adultos. Você vai estar estudando 2 livros diferentes da Bíblia durante esse trimestre. Você pode estar pensando aí, mas Levítico? Nós vamos passar um trimestre estudando sobre o livro de Levítico? Será que realmente vai valer a pena? E eu garanto para você, vai valer a pena. Eu e o Estevão vamos fazer aqui o nosso melhor, o Estevão e eu vamos fazer o melhor aqui para aprofundarmos a nossa análise em cada tema abordado pela lição. E pense só, você vai ter a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre o livro de Levítico. Muitas vezes é um livro que a gente passa rápido ali no nosso sono bíblico, quando estamos estudando a Bíblia, a gente não dá atenção aos detalhes. O que a gente vai procurar aqui é realmente dar atenção aos detalhes para crescer o nosso conhecimento sobre o livro de Levítico. Eu já adianto para você, o tema central do livro de Levíticos, como de toda a Bíblia, o tema central do livro de Levítico é Jesus. Esse é o tema principal e é o tema aqui da nossa primeira lição, Jesus. Esse é o tema, um tema realmente muito especial aí para estudarmos. E eu vou mostrar para você, e a gente vai ver isso ao longo do trimestre inteiro, que Jesus é o grande tema do livro de Levítico. E se você aprender mais sobre o livro de Levítico, você vai entender mais os outros livros da Bíblia e aprender mais sobre Jesus, que é o principal aí o tema principal de todos os livros da Bíblia. E vamos ver sobre isso, Jesus como o centro das Escrituras. Eu quero começar lendo um texto de Ellen White em que ela diz o seguinte: há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente e invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. O Consolador é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Então, como vimos no texto de Ellen White que acabamos de ler, Jesus é a divindade manifestada. É por isso que ele é o centro das Escrituras. Você sabe que as Escrituras testificam de Cristo. Abra comigo em João, capítulo 5, vamos ler o verso 39. O texto diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Como você vê, Cristo disse que as Escrituras testificavam dele. As Escrituras testificam de Cristo. Na verdade, Cristo é a própria palavra encarnada. Se você abrir comigo aí em João no capítulo 1, verso bastante conhecido, que diz assim no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a própria palavra encarnada. Aquela palavra que estava com Deus Pai no princípio, criando todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. E como você sabe, se você ler aí em Mateus, no capítulo 4, Jesus diz que ele viveu, sim, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu gosto de um texto de Ellen White em que ela diz assim: ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Então veja, Jesus era a própria palavra de Deus. Os pensamentos de Deus se tornavam audíveis em Cristo, aquele que viveu de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era como se os princípios de Deus pudessem ser enxergados na vida de Cristo. E eram mesmo enxergados porque Cristo cumpria a palavra de Deus em todos os atos de sua vida. Então, nas Escrituras, quando nós abrimos as Escrituras, nós aprendemos mais de Cristo, porque ele viveu de toda essa palavra que também criou você e criou a mim, a palavra que tem o poder criativo. E a gente precisa valorizar isso na nossa exposição. Quando a gente
abre essa palavra tem poder e ela revela Cristo. No caminho de Emaús, naquela conversa que Cristo teve com os discípulos, ele também fez a mesma abordagem. Ele não desprezou os primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, os livros escritos por Moisés, foram usados na abordagem quando Cristo estava ali apresentando a verdade a respeito dele para os discípulos. Veja só, abra comigo a Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 24, versículo 27, diz assim: "E começando por Moisés", ou seja, os primeiros livros ali da Bíblia, "discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras." Veja só, esse era o método de Cristo. Ele começava ali por Moisés, ele lia todos esses livros, inclusive Levítico, porque Levítico trata muito de Cristo. E começava por Moisés, avançava por toda a Bíblia, tratava ali dos profetas para mostrar que ele era o Messias. É dessa forma também que devemos mostrar que Cristo é o Messias. Se você abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 7, você vai ver o discurso de Estevão e você vai ver que Estevão seguiu esse mesmo método de Cristo. Ele começou lá atrás, a partir de Moisés, foi narrando tudo ali o que a Bíblia explicava para apontar ali que Cristo era o Messias. Esse era o método. Então, se você quer apresentar Cristo para alguém, você tem a palavra que trata a todo o tempo de Cristo, e essa palavra vale mais do que qualquer milagre, porque ela é a fonte de todos os milagres, ela é o poder de Deus manifestado, é através da palavra que Deus criou o mundo. Se você notar na parábola do rico e Lázaro, é dito o seguinte, Lucas capítulo 16, versículo 31 diz assim: "Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos." Você consegue perceber o poder da palavra de Deus e quão persuasiva ela é? Se uma pessoa não se deixa persuadir pela palavra de Deus, não adianta nem você ressuscitar alguém dentre os mortos. O milagre não vai ser mais poderoso do que a palavra de Deus. Consegue ver a força da palavra de Deus? E é através dessa palavra que você deve apresentar a Cristo. Então, quando nós estudamos o livro de Levítico, é o que vamos fazer ao longo de todo esse trimestre, nós vamos estar estudando a respeito de Cristo e aprendendo a mostrar, a enxergar Cristo no livro de Levíticos. Então, se você abrir a Bíblia, faça aí, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Levíticos. Só para você ter uma ideia, abra a Bíblia no livro de Levíticos e comece a folhear aí os primeiros capítulos de Levítico. Você vai começar a ver que começa a tratar do quê? De sacrifícios, de holocaustos. Você pode ir avançando aí e vai ver, tem vezes que fala de leis de saúde, de algumas leis civis, mas depois começa a tratar também de outros aspectos relacionados ao sacerdócio, depois começa a falar de festas judaicas. Todos esses são assuntos que apontam para Cristo no livro de Levíticos. E eu quero começar mostrando isso para vocês nas festas de Israel. Você pode ver outros textos aí que tratam do sacrifício, como eu já mencionei, do sacerdócio em geral, e você pode aprender sobre Cristo, que Cristo era o cordeiro que ia ser sacrificado, e muitos desses textos aprender sobre o sacerdócio de Cristo em todo o livro de Levítico. Mas eu quero começar nesse nosso primeiro estudo mostrando como as festas de Israel que você encontra no livro de Levíticos ensinam sobre o nosso Messias. Abre aí a Bíblia, vamos começar lendo o versículo 3 de Levítico 23. Nós vamos ler alguns textos de Levítico 23. Então, só para percebermos como encontramos Cristo no livro de Levítico. No verso 3, fala sobre o sábado. Diz assim: 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E como a gente sabe, esse mandamento ele aponta para Cristo, porque Cristo descansou no sábado após a criação, e é a justificativa que a gente vê também em Êxodo 20. Podemos ver isso em Gênesis 2 e também em Êxodo 20, que diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos começar a avaliar agora as festas de Israel. Vamos começar pelas festas que ocorriam no período da primavera, a Páscoa, a primícia e o Pentecostes. Vamos começar lendo o que Levítico fala sobre a Páscoa. Nos versos 5 e 6 diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Como a gente sabe, a Páscoa aponta justamente para a morte de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado.
Então veja, quando os israelitas estudavam e também quando celebravam a Páscoa, é claro que eles estavam aprendendo mais e também comemorando, celebrando a libertação que eles tiveram do Egito. Mas também a Páscoa apontava para Cristo, para a morte de Cristo, quando Cristo também ia nos libertar do cativeiro do pecado. Ia nos libertar do pecado que traz a morte para todos nós, morrendo em nosso lugar. A gente vê que foi isso que aconteceu na Páscoa. Os primogênitos ali do Egito foram mortos e o povo de Israel pôde sair aí livre. Também isso aconteceu com Cristo. Cristo, quando ele morre na cruz, ele se torna maldito porque os nossos pecados estão sobre eles e ele é morto para que nós tivéssemos a nossa liberdade. Outra festa que é em seguida da Páscoa é a festa das primícias. Vamos continuar nossa leitura. Nos versos 10 a 12 diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. O sacerdote o moverá. No dia em que o moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, no dia imediato ao sábado, deviam ser oferecidos os primeiros frutos. E quem que no dia imediato ao sábado, no domingo, foi oferecido como as primícias dos que dormem? Também foi Cristo em sua ressurreição. Paulo comenta sobre isso em 1 Coríntios. Deixa aí em Levítico e abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 23, que diz assim: Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E outra festa que está também no livro de Levítico é a festa de Pentecostes. Vamos ler aí nos versos 15 e 16, que diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Após a festa das primícias, vinha a festa do Pentecostes, que comemorava agora uma grande colheita. Não uma pequena como aquela dos primeiros frutos, mas uma colheita muito maior. E essa festa apontava justamente para a grande colheita que viria quando o Espírito Santo fosse enviado à Terra. E será que isso tem alguma relação com a obra de Cristo? Claro que sim. Abra a Bíblia comigo, aí novamente no livro de João, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então aqui, o envio do Espírito Santo está justamente atrelado ao retorno de Cristo ao céu. E você sabia que o Espírito Santo é enviado para a Terra justamente quando Cristo inicia o seu ministério no lugar santo do santuário celestial no ano 31? Você sabia disso? Isso a gente consegue ver na Bíblia. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 4. Vamos ver que no capítulo 4 de Apocalipse, Cristo ainda não estava no santuário celestial. Leia aí comigo o que está no verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui no capítulo 4, quando Cristo ainda não estava no santuário, quem que estava lá no santuário? O Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo representado ali pelas 7 tochas, pelos os 7 Espíritos de Deus, representando a plenitude do Espírito Santo. Mas o que acontece quando Cristo chega no santuário, que é o que a gente vê no capítulo 5? Vamos ler juntos. No verso 6 diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então veja, quando Cristo entra no lugar santo do santuário celestial, o Espírito Santo é enviado para a terra. Então Cristo ele entra no lugar santo, ele inicia o seu ministério no lugar santo do santuário celeste justamente no dia do Pentecostes. Em seguida, o livro de Levítico começa a falar das festas de outono e começa falando das festas das trombetas, que eram um preparativo para o dia da expiação, e sobre o dia da expiação é dito no versículo 27. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. E nós, como adventistas, sabemos bastante sobre o dia da expiação. Na verdade, o movimento adventista começou estudando sobre esse assunto, sobre as 2.300 tardes e manhãs que terminariam com, o período terminaria
com o início da purificação do santuário, com o início do dia da expiação, quando iniciaria o juízo investigativo. Cristo passaria do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celeste. Em seguida, Levítico trata aí da festa dos tabernáculos, e eu quero ler um texto de Ellen White, em que ela comenta sobre essa festa. Ela diz assim: a festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas, como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava, no futuro, o grande dia da colheita final, em que o Senhor da Seara enviará os seus ceifeiros para ajuntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Então, aqui no nosso estudo introdutório sobre o livro de Levítico, já deu para a gente perceber o quanto esse livro trata sobre Cristo. Aí nas festas de Israel que a gente acabou de avaliar, a gente tem, na verdade, um calendário do plano da redenção. Então são muitas as informações que a gente vai extrair ao longo do trimestre aí para aprendermos mais sobre o ministério de Cristo e sobre o plano da redenção estudando o livro de Levítico. E a gente precisa, como eu comecei comentando, a gente precisa ver na Bíblia Cristo a todo tempo. E a gente deve enxergar Cristo para aprender sobre o caráter de Deus quando lemos cada texto da Bíblia. E o caráter de Deus, ele deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Se você ver a tirinha da sua lição, ela comenta justamente isso, de Satanás, que prometeu tudo e não entregou nada. Agora Cristo, ele prometeu tudo e cumpriu a sua promessa. Ele entregou realmente tudo. O grande conflito gira em torno disso. O grande conflito gira em torno do que é o caráter de Cristo. Será que Satanás tinha razão em suas afirmações? Ou será que Deus é realmente amor e o que Satanás propõe não é algo bom? Satanás começou essa intriga no céu e a todo tempo nós devemos enxergar esse grande conflito na Bíblia. A todo tempo a palavra de Deus está mostrando o caráter de Cristo e colocando por terra todas as alegações de Satanás. E eu quero terminar esse nosso estudo introdutório lendo alguns textos que tratam aí, que analisam justamente esse sacrifício de Cristo que é anunciado no livro de Levítico, que mostra como o caráter de Deus é um caráter de alguém que é amor a todo tempo, que age sempre movido pelo princípio do amor. Ellen White comenta em O Desejado de Todas as Nações: seu caráter, o caráter de Cristo, deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um ser, em todo o universo, era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. Então, a gente vê em Cristo um grande contraste com o caráter de Satanás. É isso que a gente enxerga nas Escrituras. Vamos ver. Eu vou ler aqui o texto de Isaías, que trata sobre o caráter de Satanás, e outro texto que trata sobre o caráter de Cristo, para compararmos, para colocarmos em contraste os dois caráteres. Vamos ler o que está em Isaías 14, que diz assim: como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração. Olha o que está no coração de Satanás: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, como você pode observar aí nas palavras que eu destaquei, Satanás está sempre buscando se exaltar, buscando os lugares mais altos, e ele tinha no seu coração o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Claro, não em caráter, mas em posição. Agora com Cristo, Cristo segue o caminho justamente oposto a esse. Cristo, ele era o próprio Deus, ele era semelhante ao Altíssimo, ele era o próprio Deus. Mas ele não se apegou a isso quando a questão era a minha salvação e a sua salvação. Vamos ler o que está agora em Filipenses, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o sentimento que devemos ter. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Satanás, a todo tempo, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas Jesus não. Ele não se apegou ao fato de ser semelhante ao Altíssimo, de ser o próprio Deus, para quando a questão era nos salvar. E o texto segue dizendo: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Veja como Cristo vai descendo na escada. Satanás, ele procurava os lugares mais altos, mas Cristo
Ele estava no lugar mais alto, ele começa a descer cada vez mais, mostrando o seu caráter, mostrando que ele não busca exaltação como Satanás. E segue o texto. E reconhecido em figura humana, ele fez o quê? Ele se exaltou? Não. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que contraste entre esses dois caráteres. Princípios totalmente antagônicos, totalmente opostos. Um que busca se exaltar, busca a própria glória, e outro que se humilha para salvar outra pessoa, que vive para o outro, que não busca a exaltação, que não exalta a si mesmo, mas busca viver para servir. Um é o amor próprio, é o egoísmo. O outro, o amor abnegado que Cristo viveu e que nós encontramos a todo tempo no livro de Levítico e que vamos estudar ao longo desse trimestre. Aquele cordeiro ali que ia ser oferecido por nós e que já foi oferecido por nós. Era anunciado que seria oferecido no livro de Levítico e a gente vê esse imenso sacrifício se cumprindo para salvar a você e a mim. Que sacrifício tremendo, que caráter de amor, que caráter abnegado que Cristo demonstra para nós no cumprimento daquilo que já era prefigurado no livro de Hebreus. Eu pergunto para você, quem é Cristo para você? Como você enxerga Cristo através do seu conhecimento das Escrituras e como que você enxerga Cristo de forma pessoal na sua vida? Quando questionados pelos principais, quem é este? Os discípulos de Cristo, possuídos de inspiração, respondem. Em eloquentes acentos repetem as profecias concernentes a Cristo. Adão vos dirá, é a semente da mulher que há de esmagar a cabeça da serpente. Perguntai a Abraão, ele vos afirmará, é Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Dir-vos-á Jacó, é Siló da tribo de Judá. Isaías vos declarará, Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias vos há de afirmar, o renovo de Davi, o Senhor justiça nossa. Afirma-vos-á Daniel, é o Messias. Oséias vos dirá, é o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Exclamará João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande Jeová proclamou de seu trono, este é o meu Filho amado. Nós, seus discípulos, declaramos, este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o Redentor do mundo. E o príncipe das potestades das trevas o reconhece dizendo, bem sei quem és, o Santo de Deus. E eu pergunto, quem é Cristo para você? O que a gente vai fazer ao longo de todo esse trimestre é justamente buscarmos Cristo em cada texto do livro de Levítico. E que possamos buscar aprender mais a cada dia, aprender cada dia mais de Cristo nas Escrituras, com o objetivo de nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter.